Olá, eu dou boa tarde para você que está ligado em mais uma edição do nosso Panorama Energético, a análise das principais notícias do setor. E mais uma vez aqui conosco, o Wilson Marques de Almeida. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Elias? Um abraço para você. Vamos aqui discutir os assuntos que, como mesmo o Wilson diz, acompanhará daqui a discutir todas as semanas. E para começar, pra... Elias, Oi, pode falar, Wilson. eu gostaria aí para que a gente, para começar bem começado, né? Hoje é um dia festivo, né? Hoje é dia do aniversário do Elias. Então eu quero começar parabenizando o Elias por mais um ano de vida, que seja uma vida de bastante luta, bastante trabalho, mas com bastante sucesso também. E desejo muita sorte, muita saúde e muito sucesso por Elias para os muitos anos que ainda vamos fazer esse bate-papo aqui com os trabalhadores. Eu queria agradecer o cumprimento do Wilson e fazer um registro aqui. Se não fosse o Wilson Marques acreditar no potencial desta figura aqui, aos 26 anos, lá em abril de 1999, quando o Wilson era o diretor de imprensa, nada disso teria acontecido. Então, devo muito a você, Wilson. Mas, como nós estamos aqui para trabalhar, a Agência Nacional de Energia Elétrica, Wilson, estabeleceu procedimentos a serem adotados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no planejamento e programação de operação das usinas vencedoras do procedimento competitivo de 2021. As orientações foram aprovadas nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, e consideram eventuais inflexibilidades que podem impactar não apenas essas usinas, mas a operação de terceiros e do próprio sistema. Por que isso é necessário, Wilson? Elias, já há alguns anos, eu e alguns companheiros temos repetido, né? Infelizmente, estávamos certos, né? Até seria melhor se não estivéssemos certos, né? Mas, infelizmente, quando começamos desde lá de 1996 a combater a esse processo de privatização que passou o setor elétrico brasileiro, nós já, lá em 1996, nós tecíamos a nossa crítica e dizíamos, né, o porquê da nossa crítica. Nosso sistema elétrico é um sistema diferenciado, ele é um sistema diferente do conjunto do sistema elétrico no mundo, e nosso sistema ele foi concebido para ser um sistema alimentado através do sistema hidrelétrico, através das nossas usinas hidrelétricas, e foi todo ele montado, a estrutura de transmissão, a estrutura de distribuição e de elaborar o preço, de calcular o preço da energia. E nós tivemos o processo de privatização desde os anos 90, passando por todo o processo de privatização no estado de São Paulo. Todas as empresas, exceto a EMAI, no estado de São Paulo, foram privatizadas. E a privatização dentro do setor elétrico, a pior, aquela que a gente pode considerar a mais prejudicial à sociedade, todas elas foram prejudiciais, mas essa privatização da Eletrobras, que ocorreu no ano que terminou, foi coisa que precisa ser analisado, e ainda bem que agora está sendo acenado pelo novo governo, de pedir uma melhor avaliação do Tribunal de Contas, pedir melhor avaliação de como foi feito esse processo. Então, para lastrear e dar condição
da privatização da Eletrobras, foi feito esse leilão em 2021 com a proposta, com os jabutis que tinham sido colocados na lei que autorizou a privatização da Eletrobras, foram colocadas as obrigações de construir termoelétricas, algumas dessas termoelétricas em localidades onde não tem o fornecimento do gás, e essas termoelétricas fizeram contratos em 2021. Agora, para a sociedade brasileira, para o povo, nós tivemos em 2001, no final dos anos 90, no ano 2000, 2001, um racionamento que nossas empresas, as nossas hidrelétricas estavam com nível muito baixo, e agora estamos com os reservatórios recuperados. Então, a energia gerada por essas termoelétricas feitas nesse leilão de 2001 são energias que foram feitos contratos, alguns deles até a R$ 1.000 o megawatt. E as hidrelétricas geram a R$ 50, R$ 60 o megawatt. Agora, para demonstrar a nossa certeza de que estava errado a forma que foi feita o processo de privatização, o nosso reservatório estão recuperados, o operador nacional do sistema ele tem que despachar a energia prioritariamente por conta da energia mais barata. E aí o que nós estamos deparando agora é que, com a recuperação dos reservatórios, as termoelétricas feitas nesse leilão de 2021, elas não têm aonde colocar suas cargas. E o ONS, priorizando a energia mais barata, não está tendo como despachar a energia dessas termoelétricas, aonde agora estamos diante desse conflito. Eles têm contrato, querem gerar eletricidade, e o ONS está colocado nessa situação de ter que ou resolve a questão do cumprimento de contrato por conta das empresas que compraram a termoelétrica em 2021, ou despacha as hidrelétricas, que é a energia mais barata. Então, tem esse confronto, e por isso a ANEEL está tentando arbitrar, né? E é uma arbitragem que ainda não está completa, ela vai ser muito difícil chegar numa solução. É uma arbitragem provisória, e eu, na minha visão, acho que não vai ser possível ela dar a solução, porque se o operador nacional do sistema optar por colocar, entregar para o consumidor a energia mais cara em detrimento da mais barata, o operador do nacional do sistema, no mínimo, vai estar cometendo um crime. Wilson, continuando aqui com nossa conversa, com o nosso bate-papo, decisão do Supremo Tribunal Federal de incluir as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão na base de cálculo do INSS foi considerada prejudicial aos consumidores pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia. A decisão causou surpresa aos consumidores, não só pelos valores cobrados sobre a TUSD e TUST, mas também por ter parcela do pedido analisada em face do prejuízo que estaria sendo sofrido pelos estados com a queda na sua arrecadação. Os consumidores têm razão em chiar, Wilson? Bem, Elias, vamos tentar simplificar essa posição do STF, do Supremo Tribunal Federal, e recordar o que nós discutimos durante alguns programas que nós gravamos no final do ano passado, principalmente com a decisão do STF, né? O STF tinha dado a decisão final
de que o ICMS não podia incidir sobre o PIS e COFINS. E, com isso, as empresas foram obrigadas, na revisão tarifária do ano passado, a devolver aos consumidores valores que tinham cobrado de ICMS sobre o PIS e COFINS. Só que, ao reduzir esse valor do ICMS sobre o PIS e COFINS, reduziu o ICMS arrecadado pelos estados, gerou uma reclamação por conta dos governadores, que viram a sua receita reduzida. Ainda nós tivemos a aprovação da lei do ICMS, que foi a limitação do ICMS no máximo a 18%, e aí o que o STF agora, em confronto com a decisão anterior de não incidir o ICMS em cima do PIS e COFINS, ele faz incidir o ICMS acima da tarifa de transmissão e a tarifa de distribuição. Agora, o consumidor compra energia elétrica. E aí a Frente Nacional dos Consumidores, na minha avaliação corretamente está correta, eu tenho que pagar ICMS em cima do produto que eu compro. Eu compro energia elétrica, eu compro eletricidade. E aí o STF, ao colocar o tributo do ICMS em cima da transmissão e da distribuição, ele recoloca dentro da tarifa aquilo que ele tirou, que foi o ICMS em cima do PIS e COFINS, ou seja, vai ter reflexo. Nós até podemos imaginar que durante o ano de 2023 as correções tarifárias seriam em patamares menores. Se mantida essa posição do STF, isso refletirá na correção da tarifa de energia elétrica de todas as distribuidoras, todos os consumidores do Brasil inteiro. Por isso que a Frente Nacional dos Consumidores está correta, porque se o STF tomou a decisão, na nossa avaliação correta, de retirar a incidência de um imposto sobre outro imposto, agora ele coloca o imposto em cima daquilo que não é o que eu estou comprando. Eu estou comprando eletricidade, não estou comprando a transmissão e a distribuição. Continuando na mesma trilha, mas um assunto diferente, a Agência Nacional de Energia Elétrica homologou a convenção arbitral aprovada em Assembleia da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O instrumento de solução de conflitos passará a integrar a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica e será obrigatória a todos os agentes da CCEE e a própria instituição. O uso do mecanismo de arbitragem será usado em disputas que envolvam direitos disponíveis, nas hipóteses de conflitos entre agentes da CCEE e de agentes com a própria Câmara de Comercialização, que não envolvam assuntos de competência direta da ANEEL. Qual o impacto desse assunto no setor de energia elétrica, Wilson? Bem, Elias, a ANEEL, no novo papel que ela se propôs a cumprir, né, de não ser mais aquela agência reguladora que para arbitrar, a missão da ANEEL é para ela arbitrar os conflitos dentro do setor elétrico. E o que a ANEEL está fazendo com essa situação está indo fora, abrindo mão de uma obrigação sua, de uma responsabilidade sua. Então, as disputas hoje entre consumidores e a distribuidora, entre as distribuidoras uma com a outra, entre as distribuidoras geradoras, esses conflitos eram resolvidos na ANEEL. E a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é um órgão privado, construído, indicado por empresas privadas, para substituir o mercado atacadista de energia. E ele é feito para fazer a contabilização da comercialização de energia entre as empresas geradoras, distribuidoras, entre as empresas e seus consumidores,
esse é o papel da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e agora com essa criação dessa convenção arbitral que a ANEEL passou para a CCEE, ela está dizendo, olha, se vocês tiverem problema entre vocês, se vocês tiverem problema com os seus consumidores, vocês resolvam lá entre vocês. Ainda coloca de maneira bastante jocosa que o árbitro que for nomeado, ele não pode ter parentesco, ter interesse, ou seja, tenta colocar que está colocando uma arbitragem isenta. Mas dificilmente, dentro de um conflito entre uma fornecedora de energia e um consumidor, para criar uma arbitragem entre os dois é muito difícil, é conflitante demais. Então, eu acho que é uma posição da ANEEL de sair fora da sua responsabilidade para aquilo que ela foi construída e passando a solução dos conflitos para os próprios conflitantes, o que, no mínimo, é estranho, e eu acho isso uma solução bastante assim, descompromissada da ANEEL com o seu papel, porque ela foi criada pelo papel que a ANEEL foi criada, para estabelecer a harmonia entre os agentes de setor. Eu não estou ouvindo, Elias. Agora sim, Se não tirar do mudo, não vai falar, poxa vida, não tem como. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, o edital do primeiro leilão de transmissão de energia, marcado para 30 de junho na B3, que buscará reforçar a capacidade para o escoamento da eletricidade produzida principalmente na região Nordeste, onde tem crescido a geração eólica e solar. O certame oferecerá ao mercado 9 lotes, envolvendo um total de 6 mil quilômetros de novas linhas de transmissão e 400 megavolt-amperes em capacidade de transformação. E, ao todo, são estimados investimentos de 16 bilhões de reais, né, por parte das concessionárias na implantação dos projetos em 7 estados: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo. É algo necessário, Wilson? Elias, parece que nós vamos nos deparar bastante durante esse próximo período com essas situações, né? Esse leilão de energia, ele está, de novo, atrelado a mal feita, ou se não sei se tinha um jeito certo de fazer, ou bem de fazer, mas o jeito que foi escolhido para, de maneira bastante agressiva, a privatização da Eletrobras. Então, esse leilão de linha de transmissão agora, ele está colocado na matéria, que é para escoamento das energias, daquelas termoelétricas, que foi os jabutis colocados no leilão da Eletrobras, né, na capitalização da Eletrobras, que foram construir termoelétricas onde não tem gás, e agora descobriram que, além de não ter gás para fornecer para a termoelétrica, também não tem linha de transmissão para trazer a eletricidade dessas localidades para o centro de consumo, que é a região sudeste. É mais uma demonstração da forma errada, da forma que beira a criminalidade, a privatização do sistema Eletrobras. Sistema Eletrobras, que certamente nós vamos discutir muito durante esse ano. Muito, 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 muito. E para encerrar, Wilson,
é o seguinte, para encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, 80% dos consumidores brasileiros pretendem reduzir gasto com energia. E 50% dos consumidores dizem que gastaram mais com energia elétrica no último ano, e mais de um terço deles acreditam que estão em situação de pobreza energética, o que significa dedicar pelo menos 10% da renda para eletricidade ou gás natural. Trazendo para o cenário do Brasil, 85% dos consumidores afirmam que estão tomando medidas para diminuir o consumo de energia. Bem, diante de um cenário de incerteza econômica, Wilson, é uma medida nada mais do que natural. Bem, Elias, é natural, até houve uma campanha por parte do governo anterior de incentivar os consumidores a reduzir o seu consumo, a economizar energia elétrica, e os consumidores, muitos acompanharam essa orientação. E também é natural, porque a correção tarifária que nós tivemos no ano de 2022 foram muito grandes. Se nós formos pesquisar o nosso debate, a nossa programa, nós vamos observar que a correção tarifária que nós tivemos nas diversas distribuidoras, nas 65 distribuidoras que nós temos espalhadas pelo Brasil, foram todas acima de 10%, quando a inflação oficial que o governo trabalha é 3%, 4%. Então, a nossa energia elétrica, ela é uma das mais caras do mundo. Se não for hoje, eu não tenho visto pesquisa mais recente, a última, ela era uma das 3 mais caras do mundo. E aí os consumidores, com a correção da tarifa nos valores que nós tivemos no ano de 2022, é natural que percebam que o seu dispêndio, o gasto do seu orçamento com eletricidade elevou. E aí as pessoas buscam reduzir o consumo. Vai reduzir a utilização de ar-condicionado, ventiladores, até sacrificando uma parte na iluminação para tentar reduzir o valor da tarifa, já que a correção que nós tivemos no valor da tarifa foram muito elevadas. E nós estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso Panorama Energético e prometemos voltar na próxima semana. Até lá, Wilson! Até lá, Elias, que festeje bem o seu aniversário, e nós vamos estar aí ainda muitos anos nessa luta e nesse bate-papo com o setor elétrico, e percebemos pela nossa pauta de hoje que vai ser muito rico em pauta para nós discutir nos próximos períodos. Um abraço, Elias, um abraço, companheiros e companheiras que nos acompanham nesse programa mais uma vez. E como diria o filósofo contemporâneo, a luta continua. Voltamos na semana que vem com mais análise do setor elétrico. Tchau! Tchau!